conceito é amplo, abrange todas as pessoas que de uma maneira ou de outra exercem uma função pública, estão abrangidos por esse conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam contratualmente com o poder público, como é o caso dos concessionários. As classificações de agentes públicos são as mais diversas. Eli Lopes Meireles classificava-os em agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, agentes honoríficos e agentes credenciados. Agentes políticos são os titulares dos poderes do Estado. É o caso dos chefes do Executivo, membros do Poder Legislativo. Em relação aos magistrados, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas, Eli Lopes considera-os como agentes políticos, em razão da titularidade de um dos poderes do Estado. Celso Antônio B. de Mello não aceita essa classificação. Ele diz que os agentes políticos não mantêm vínculo funcional com o poder público, são passageiros, transitórios. Já os magistrados exercem uma atividade profissional, mantêm um vínculo funcional. Segundo essa corrente, magistrados e membros do MP são servidores de categorias especiais. Agentes administrativos são os servidores públicos. Exercem as funções comuns da administração. Agentes delegados são os particulares que exercem em função pública por delegação. Concessionários e permissionários. Agentes honoríficos são pessoas que momentaneamente exercem uma função pública, sem qualquer vínculo empregatício. Ex, jurado, mesário eleitoral. Agentes credenciados são os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante. Peritos credenciados pela Justiça, os quais elaboram laudos necessários à tomada de decisão pelo magistrado. Militares pertencem a uma categoria específica, com regras que lhes são próprias. Não são considerados, pela doutrina, servidores públicos, mas são, com toda certeza, agentes públicos. Agentes de fato, investem-se na função pública de forma emergencial ou irregular. A doutrina costuma dividi-los em necessários e putativos. Os necessários exercem a função em razão de situações excepcionais, como, por exemplo, auxílio durante calamidades públicas, alguém que trabalhe como bombeiro militar, prestando socorro a vítimas de um deslizamento. Por sua vez, os putativos são os que têm aparência de agente público, sem o serem de direito, como um servidor que fora aprovado em concurso público anulado posteriormente.